Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a nossa aula 8, que trata da classificação das obrigações quanto aos elementos constitutivos. Nós encerramos, então, a classificação em relação à natureza da prestação, que são as obrigações de dar, fazer e não fazer, e agora a gente inicia, então, uma nova classificação. Essa classificação, ela leva em conta a presença de pessoas dentro da relação obrigacional, de pluralidade de devedores, pluralidade de credores ou a quantidade de prestações, né? Então, nesse sentido, a gente vai fazer, então, a abordagem dessa classificação. Olhem lá, então, vamos dar continuidade aqui. Então, nesse sentido, as obrigações elas podem ser simples, quando ocorre uma singularidade de objetos. Por exemplo, eu tenho um credor, um devedor e uma prestação. É aquilo que nós estávamos vendo até agora. São aquelas modalidades de obrigações. Mas as obrigações elas também podem ser múltiplas ou compostas. Elas podem ser múltiplas pela pluralidade de objetos ou pela pluralidade ou multiplicidade de sujeitos na relação obrigacional. Se houver, então, mais de um objeto devido na relação obrigacional, elas podem ser consideradas obrigações cumulativas ou conjuntivas, ou obrigações alternativas ou disjuntivas. Se houver uma pluralidade de sujeitos, ou seja, eu tenho mais de um devedor num polo da obrigação, ou mais de um credor, né? Ou ambos, né? A obrigação, então, nós vamos classificá-la com obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias, ok? Hoje nós vamos fazer novamente, então, a distinção. Obrigação simples, também chamada de obrigação singular, é aquela cuja prestação recai somente sobre uma coisa, seja uma coisa certa, uma coisa incerta, ou um ato, né, a realização de alguma atividade, de algum serviço, fazer ou não fazer, destinada a produzir, então, um único efeito. Então, a prestação de realizar uma cirurgia por um médico é uma obrigação singular. A prestação de vender uma casa também é uma prestação singular. Está referenciado ali a um único objeto, ok? Agora, nesse sentido, o cumprimento e a liberação nas obrigações singulares, ela vai se dar à medida que o devedor cumprir aquilo a que ele se obrigou, por exemplo, entregar a coisa vendida, realizar a cirurgia, realizar o ato que ele se obrigou, nos exatos termos ajustados no contrato ou de acordo com aquilo que está previsto em lei. Então, o cumprimento se dá e, consequentemente, com o cumprimento vem a liberação do devedor, entregando aquilo que ele se obrigou a entregar ou realizando aquele ato que ele se obrigou a realizar exatamente da forma como convencionado, de modo que o devedor não pode entregar nada diferente do que ele se obrigou, ainda que mais valioso. Então, o credor não é obrigado a aceitar nenhum tipo de prestação diverso daquilo que foi convencionado, ainda que essa prestação seja mais valiosa. É o que está previsto lá no artigo 313 do Código Civil, um artigo bastante importante, de modo que o devedor ele está obrigado a cumprir exatamente aquilo que está previsto ou na lei ou no contrato, nem a mais nem a menos. E o credor tem o direito de exigir exatamente aquilo. Então, ele não pode exigir do devedor nada diferente do que está previsto no contrato, certo? Depois vocês leiam o previsto no artigo 313 do Código Civil. Já na obrigação múltipla, também conhecida como obrigação composta, obrigação complexa, obrigação múltipla ou plural, apresenta uma pluralidade de objetos ou uma pluralidade de sujeitos, conforme a gente já viu. Então, se eu tenho mais de um objeto, eu vou chamar de obrigação cumulativa ou alternativa. A gente vai ver a diferença depois entre elas. E se houver uma pluralidade de sujeitos,
a gente vai chamar de obrigação divisível, indivisível ou solidária, que é o objeto de estudo das nossas próximas aulas, certo? Se a obrigação for cumulativa, ou seja, eu tenho uma pluralidade de objetos, na obrigação cumulativa, existem várias prestações devidas pelo devedor. Então, pode existir mais de uma, por exemplo, 2, ou 3, ou 4, de modo que o devedor só se desvincula, só se libera desse vínculo obrigacional se ele cumprir todas as prestações. Né? Então, por isso que nós chamamos de obrigação cumulativa ou conjuntiva. Né? Então, existe ali um vínculo jurídico pelo qual o devedor se compromete a realizar 2 ou mais prestações decorrentes da mesma causa ou do mesmo título, do mesmo contrato. Então, ali as prestações devidas estão ligadas pela partícula ou conjunção e. Por exemplo, deve a entrega de um carro e da quantia de 30 mil reais. Então, são essas as 2 prestações devidas. Então, ele precisa cumprir as 2 prestações para se liberar do vínculo obrigacional. Então, desse modo, na obrigação cumulativa, há tantas obrigações distintas quantas as prestações devidas. Então, ele tem que cumprir todas essas prestações para que ele possa considerar, então, o adimplemento dessa obrigação. Se ele deixar de cumprir qualquer uma dessas prestações, ele será tido como inadimplente. A obrigação será considerada não cumprida, não realizada, ok? Então, nesse sentido, a gente precisa observar o disposto lá no artigo 314, em que o credor não pode ser compelido a receber, nem o devedor a pagar por parte, se assim não se ajustou. Então, ou o devedor paga todas as prestações, cumpre todas as prestações, ou o credor não é obrigado a aceitar, se for um cumprimento parcial. É claro que se ele concordar em receber de forma parcial, não tem problema nenhum, mas o credor não é obrigado, que é o princípio da unicidade da prestação, certo? Então, o cumprimento parcial, conforme a gente já falou, o credor não é obrigado a aceitar por parte se não for dessa forma determinado, se não for dessa forma convencionado. É claro que, como nós estamos diante de normas de caráter dispositivo, o credor, se quiser aceitar parcialmente o cumprimento da obrigação, não tem problema nenhum, está dentro do direito dele, mas ele não pode ser obrigado a receber por partes se assim não se convencionou, certo? É o que está previsto lá no artigo 314 do Código Civil. Um exemplo é o que está previsto lá na Lei do Inquilinato, na Lei 8.245/91. É um exemplo de obrigação cumulativa, porque tanto o locador quanto o locatário estão obrigados a cumprir uma série de prestações, uma série de determinações que está prevista na própria lei, além do contrato também poder definir, prever outras obrigações além daquelas que estão previstas na lei. Eu trouxe aqui um exemplo, um exemplo do que está previsto no artigo 23 com relação às obrigações do locatário. Olha lá, o artigo 23 traz uma série de determinações que devem ser observadas pelo locatário. Então, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação. Então, é uma obrigação, uma prestação que ele deve observar. Ele também deve servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, de modo que, se ele fizer um uso distinto, um uso diferente daquilo que foi convencionado, ou pelo qual presumiu-se que ele iria fazer uso, ele também será considerado inadimplente, porque ele fez um uso diverso daquilo que foi previsto no contrato. Outra obrigação dele, restituir o imóvel fim da locação no estado em que o recebeu. Então, terminado o contrato de locação, ou terminado o período ali previsto,
ele tem que restituir, devolver o imóvel no estado em que recebeu, ressalvadas a deterioração própria do imóvel pelo tempo em que houve ali a locação. Mas existem várias outras obrigações previstas aí nesse artigo 23, eu trouxe apenas essas 3, para vocês perceberem, então, a cumulatividade das prestações. Então, ele tem que cumprir todas essas prestações para ele ser considerado adimplente dentro desse contrato de locação previsto em lei, certo? Então, é um exemplo típico de uma obrigação cumulativa. Então, ele deve pagar pontualmente o aluguel e servir-se do imóvel conforme o uso convencionado e restituir o imóvel fim da locação no estado em que recebeu. Então, sempre é seguido dessa partícula aí. Então, é uma coisa e a outra. Ele tem que cumprir todas elas para ser considerado adimplente. Já nas obrigações alternativas, é diferente. Aqui, a obrigação alternativa também é chamada de obrigação disjuntiva. Ela é um pouquinho mais complexa que a obrigação alternativa. Por quê? Porque na obrigação alternativa, nós vamos ter, ela, claro, também é uma espécie de obrigação composta, mas na obrigação alternativa, ela se apresenta com mais de uma prestação, né? Então, ela tem várias prestações devidas, porém, o devedor se desonera, se desobriga da obrigação, cumprindo apenas uma dessas prestações. Então, veja que aqui na obrigação alternativa existe várias prestações, então 2 ou mais prestações devidas, das quais somente uma será escolhida para pagamento ao credor e haverá consequente liberação do devedor. Porque aqui os objetos, né, as prestações, estão ligadas pela partícula disjuntiva ou. Então, pode haver várias opções de prestações devidas, porém, o devedor deverá cumprir uma prestação ou outra prestação. Então, existem várias prestações devidas, como eu já falei, porém, todas elas estão ligadas por essa partícula disjuntiva ou. Então, de modo que o devedor ele vai se desonerar, ele vai cumprir esta obrigação, cumprindo apenas uma dessas prestações. Ele não tem que cumprir todas, como acontece na conjuntiva, né? Ele tem ali várias opções, mas ele se desonera cumprindo apenas uma delas. Essa que é a grande diferença da obrigação alternativa para a obrigação cumulativa. Aqui eu trouxe uma definição do professor Orlando Gomes, que foi um professor, um autor muito famoso dentro do campo do direito civil, e ele diz o seguinte: a obrigação pode ter como objeto, aqui claro que ele está se referindo à obrigação alternativa, a obrigação pode ter como objeto 2 ou mais prestações que se excluem no pressuposto de que somente uma delas deve ser satisfeita, mediante escolha do devedor ou do credor. Neste caso, a prestação é devida alternativamente, né? Então, se ele escolher uma, automaticamente ele está excluindo a outra prestação, né? Se ele escolher cumprir uma delas, ele está excluindo a outra prestação. Por isso que ele fala que se excluem mutuamente aí, certo? Então, vamos ver. Nesse caso, como que ocorre o cumprimento e liberação do devedor na obrigação alternativa? Então, exaure-se a obrigação alternativa com a simples prestação de um dos objetos que a compõem. Como exemplo, obrigação de pagar R$80.000 ou dar um terreno nesse valor. Então, essa é a obrigação assumida pelo devedor. Então, imaginem aí um contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$80.000.
E aí, devedor e credor convencionam que a forma de pagamento será da seguinte forma, será do seguinte meio. Ou o devedor paga em dinheiro, 80 mil reais, ou ele entrega um terreno nesse mesmo valor de 80 mil reais. Então, veja, ele se desonera, ele se desobriga com uma dessas duas prestações. Ele não precisa cumprir as duas, pagar os 80 mil e entregar o terreno. Não, é uma coisa ou a outra, certo? E o artigo esse é um exemplo, né, de obrigação alternativa convencional. Eu trouxe aqui agora um exemplo de obrigação alternativa que está prevista na própria lei, lá no artigo 534, que trata do contrato estimatório. Contrato estimatório é aquela velha venda em consignação que a gente conhece, sabe? Quando alguém vai até um local que vende móveis por consignação. Então, é esse o caso aqui do artigo 534. Veja, então, o que está previsto nele. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. Então, o que significa isso? O consignante é a pessoa que tem lá, vamos imaginar, um guarda-roupa que ele quer vender. Ele vai até essas lojas, né, de consignados e deixa então lá o guarda-roupa para ser vendido. Né? Ele fala, olha, eu quero por esse guarda-roupa 500 reais. Né? O que você conseguir a mais é a diferença. Então, normalmente ele deixa lá por um prazo, 30 dias, 60 dias. Terminado esse prazo que eles convencionaram, qual é a opção do consignatário, aquele que está com o imóvel para realizar a venda? Ele tem a opção de pagar o preço que foi convencionado, né, os 500 reais, que é o que o consignante queria, ou devolver, restituir a coisa consignada, falar, olha, eu não vendi, pega o guarda-roupa, leva embora, porque eu não tenho mais interesse, certo? Então, qualquer uma das coisas que ele optar, ele estará cumprindo essa obrigação, esse contrato estimatório. Então, se ele quiser, né, ficar com o guarda-roupa para vender posteriormente, ou se ele já vendeu posteriormente, ele paga os 500 reais que foi convencionado. Agora, se ele não desejar ficar, esse guarda-roupa aqui não vai vender nunca, tá meio velho, meio isso, meio aquilo, eu vou devolver esse guarda-roupa para ele. Devolve e também está cumprida a obrigação, está cumprido o contrato sem problema nenhum. Então, veja que ele tem a opção aí de cumprir ou pagando o valor, né, ou devolvendo, restituindo a coisa que foi dada em consignação. Qualquer uma delas será considerada apto para o adimplemento, tá bom? O exemplo 3, vamos imaginar uma seguradora que, em caso de sinistro, ela tem ali a obrigação de dar outro carro ao segurado, claro, dependendo da gravidade ali, da extensão do sinistro, ou mandar consertar o veículo avariado como este preferir. Né? Então, também ali é uma opção. Existem duas prestações. A primeira seria dar outro carro ao segurado, e a segunda prestação seria mandar consertar o veículo avariado. Só que ele não tem que fazer as duas coisas. Ou a seguradora faz uma, que é dar outro carro ao segurado, ou ela faz outra, mandar consertar o veículo avariado, como este preferir, ou seja, quem vai fazer a escolha aqui no caso é o credor, é o segurado. Então, ela se desonera com uma das duas prestações, por isso que nós chamamos de obrigações alternativas, né? Porque existe uma pluralidade de obrigações devidas, mas o devedor se desonera cumprindo apenas uma delas. Em suma, pessoal, então, em resumo, as prestações são múltiplas, mas uma vez feita a escolha, individualiza-se a prestação
e as demais ficam liberadas. Então, à medida que ocorre a concentração, a escolha em uma das prestações devidas, então, automaticamente, a outra prestação, ela fica desobrigada, né? Ela não mais será cumprida porque a concentração se deu em uma das prestações. Visto isso, então, essas considerações iniciais, a gente pode analisar quais são as principais características das obrigações alternativas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, existe uma pluralidade de objetos, isso a gente já viu, não é verdade? Existe ali várias prestações devidas. Eu dei exemplo em que normalmente são 2 prestações, mas podem ter 3, 4 prestações. Existe também uma independência entre as prestações. O que significa isso? O devedor não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra prestação. Então, se ele optar por uma das prestações, é aquela prestação integralmente que deverá ser cumprida. Né? E não, eu quero receber parte dessa prestação e parte daquela prestação. Não, isso não pode. As prestações são independentes entre si, tá? Então, ele não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. E se uma prestação se torna inexequível, ou seja, não pode ser cumprida, ou for impossível de ser cumprida, subsistirá o débito quanto a outra, ou seja, daí remanescerá o débito, permanecerá o dever de cumprir a outra obrigação. O direito de opção ou direito de escolha, ou seja, qual das prestações que deverá ser cumprida? É esse o direito de escolha que nós estamos referindo aqui. Esse direito de opção, ele cabe ao devedor, se outra coisa não se estabeleceu, ao credor ou até mesmo a um terceiro. Então, as partes podem convencionar que uma terceira pessoa faça a escolha? Sim, claro que é rara essa hipótese acontecer, mas não existe nenhum impedimento legal. Inclusive, o direito de escolha pode ser exercido até por sorteio. Não existe nenhum impedimento nesse sentido, tá? E após a escolha, ou seja, após definida qual das prestações será cumprida, a obrigação se concentra, né, naquela prestação escolhida. Então, por exemplo, se entre a prestação A e a prestação B existia, né, quando a obrigação foi celebrada, a partir do momento em que o devedor, se a ele competir a escolha, escolhe cumprir a prestação A obrigação se concentra nessa prestação A. E a prestação B deixa, né, de ser exigida, deixa de ser ali, fica liberado o devedor daquela obrigação. Com relação ao direito de escolha, nós temos essa previsão lá no artigo 252, caput, do Código Civil, que assim determina: nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, veja bem, a regra geral é que cabe ao devedor, mas é uma escolha de caráter supletivo. Por quê? Porque se as partes determinarem que a escolha será feita pelo credor, é assim que deverá acontecer. Ou se a escolha será feita por um terceiro, ou se a escolha será feita por sorteio. Então, as partes podem prever, por contrato, outras modalidades de escolha. Agora, não havendo nenhuma convenção, nenhum acordo, né, no silêncio da convenção, aí essa escolha será feita pelo devedor. E é importante que essa escolha, uma vez realizada, ela é irrevogável, ou seja, não pode voltar atrás, salvo se ambas as partes assim concordarem. Mas, como regra, uma vez feita a escolha, recaindo ela em uma das prestações, não poderá haver, agora eu vou escolher outra prestação. Não, escolheu aquela, é aquela que deverá ser cumprida, ok? A possibilidade da escolha ser feita por sorteio está prevista lá no artigo 817 do Código Civil, ok?
Com relação à indivisibilidade do pagamento, que eu já falei para vocês, que uma vez feita a escolha, não pode o credor, né, o devedor, perdão, querer exigir que o credor receba parte em uma, em parte em outra prestação, está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 252. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Né? Então, é o princípio da indivisibilidade da prestação, ela é devida por inteiro. Embora a escolha caiba em regra ao devedor, o credor não está obrigado a receber parte em uma prestação e parte em outra. Né? Isso decorre do princípio da indivisibilidade da prestação. Então, ela deve ser devida em sua integralidade. Outros pontos relevantes ali que nós temos no artigo 252. O parágrafo 2º dispõe que, quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. O que significa isso? Imagine um contrato de arrendamento de duração de 4 anos, né? Arrendamento de uma terra. Então, as partes convencionam que o arrendatário ele pagará o arrendamento de forma anual, certo? Então, ele efetuará o pagamento da seguinte forma: ou ele pagará 40% do que ele colher naquele período, naquele ano, ou ele pagará em valor correspondente aos 40%. Então, se ele plantou lá naquele período soja, milho, ele pagará 40% da sua colheita, certo? Do que deu a colheita. Então, ele pagará em sacas de soja ou em sacas de milho, correspondente ao período. Ou ele pagará em dinheiro, correspondente a quanto que, na data do pagamento, são 40 sacas de milho. X mil reais. Então, ele pagará em dinheiro. Então, essas são as opções. Então, ele pode, por exemplo, no final do primeiro ano, escolher pagar em espécie, né? E pagar em sacas de milho, em sacas de soja, em sacas de trigo. Então, ele fez a escolha por pagar dessa forma. No final do segundo ano, ele faz a opção de pagar em dinheiro, né? De pagar esse percentual em dinheiro. No final do terceiro ano, ele resolve pagar novamente em sacas. É um direito que ele pode fazer de opção por conta de que cada período ele está exercendo uma escolha. Né? Então, nós estamos falando de um contrato de arrendamento cujo pagamento é anual. Então, as prestações são periódicas, nesse exemplo que eu dei para vocês, de forma anual. Então, ao final de cada período, ao final de cada ano, ele pode exercer o direito de escolha em cada período. Por isso que ele pode, num ano, pagar em dinheiro, no outro ano, pagar em espécie, e assim ele pode ir trocando ano a ano. Certo? Eu falei um exemplo anual, mas a periodicidade pode ser mensal, pode ser semestral, enfim, dependendo do que está previsto no contrato. Parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz fim do prazo por este assinado para a deliberação. Aqui, gente, nós estamos falando de uma situação em que há uma pluralidade de devedores, se a escolha couber ao devedor, ou uma pluralidade de credores, se a escolha couber ao credor. Então, se a escolha da prestação que deverá ser utilizada, né, para pagamento couber, por exemplo, aos devedores, e nós tivermos ali 3 devedores, e 2 quiserem pagar com uma determinada prestação, e o outro não, ele fala, não concorda, ele fala, não, eu não quero pagar dessa forma, eu quero pagar com a outra prestação. Então, veja que não há ali uma unanimidade de escolha entre eles. Né? 2 querem pagar de um jeito e um quer pagar de outro jeito. Então, neste caso, a lei exige que este acordo seja unânime e não pela maioria. Então, se não houver um acordo unânime entre eles, quem vai fazer esta opção por eles é o juiz.
né? Então, será o juiz quem vai decidir qual dessas prestações será utilizada para pagamento. No código anterior, se exigia apenas a escolha da maioria. Então, de acordo com o que a maioria optasse, poderia haver ali o pagamento. Mas no Código de 2002, o legislador mudou. E a escolha agora deve ser resultado de um acordo unânime entre os optantes, sejam eles credores, sejam eles devedores. O parágrafo 4º determina o seguinte: se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes. Então, aqui, pessoal, o que se determinou? Vamos imaginar. Se a escolha foi conferida a uma terceira pessoa e essa terceira pessoa morreu, né? Vamos imaginar que entre a data da celebração da obrigação e o momento do seu cumprimento, esse terceiro morreu. Nesse caso, se as partes não acordarem, não entrarem num acordo, né, sobre qual das prestações poderá ser objeto de pagamento, da mesma forma, a escolha aqui, olha só, caberá ao juiz, né? Então, é o juiz quem vai decidir qual das prestações deverá ser realizada, né, o pagamento, porque não houve acordo entre as partes, né, uma vez que o terceiro não podia mais exercer, aqui no exemplo que eu dei, ele morreu, ou mesmo no caso dele se recusar. Fala, não vou escolher aí qualquer das prestações. Ele se recusa a fazer essa escolha, certo? E aqui eu deixei um exemplo para vocês, para vocês analisarem aqui e responderem. E aí nós vamos corrigir esse preenchimento aqui na nossa aula de segunda-feira à noite, ok? Pessoal, nós não finalizamos ainda as obrigações alternativas, nós temos ainda a continuidade, principalmente com relação ao descumprimento, a impossibilidade, né, a inexequibilidade das obrigações alternativas, mas para que essa aula não fique muito comprida, eu optei então por finalizar aqui nesse slide e depois nós damos continuidade em um próximo vídeo, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo.